Estão dizendo que o próximo alvo pode ser também o general Heleno, né? Porque a ABIN era subordinado ao GSI, o GSI, quem comandava o GSI, general Heleno, né? Então também... É de se, inclusive, meditar se não é hora de pensarmos, infelizmente, da retirada dos poderes militares da ABIN por esses desvios. Veja, é óbvio que é fundamental qualquer país do mundo ter um serviço de inteligência. Qualquer país que precisa ter um serviço de inteligência. E não vamos nos iludir que um serviço de inteligência acabe cometendo determinadas ilegalidades. Mas, é o que eu digo, é preciso que na balança dos bens jurídicos tutelados, protegidos, só uma coisa justifique: a segurança, quer dizer, do presidente da República e do país. Para isso, quando você desvia isso, evidentemente, e se os militares não conseguiram ainda compreender o papel de Estado que tem, independentemente do governo, e nesse papel de Estado tem os limites constitucionais da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, entendeu? Do sigilo das comunicações. Se não compreenderam isso até hoje, está na hora, talvez, de rever quem comande a ABIN. Sim. O Fernando, o Ramage e mesmo o general Heleno não fariam isso sem autorização do presidente da República, né? Acho improvável que isto ocorra. Acho improvável. E agora, mais improvável ainda diante da conjuntura. Porque um ato isolado poderia ser, sim, mas na conjuntura de quê? A minuta do golpe. Há ataques pessoais do presidente da República ao ministro do Supremo. Há relatos do Bolsonaro pedindo para ver se era possível interceptar o Alexandre de Moraes. Inclusive para o hacker de Araraquara, vamos dizer assim. Tem isso aí. Portanto, é o seguinte, é muito improvável que o presidente da República não tenha dito à ABIN ali do seu lado: olha, será que vocês conseguem interceptar o Alexandre de Moraes? Será que vocês conseguem interceptar o Lula? Será que vocês conseguem interceptar? Então, digo, será que na delação do Cid não tem algo a respeito? É possível que tenha. Aliás, eu que sou originalmente contra as delações, a forma de delação, mas ela existe, e temos que evitar abusos. O fato é que esses atos violentos, por exemplo, a delação do caso da Marielle Franco, né, do Lessa, do Rony Lessa, e a delação do Cid, elas foram depois de prisões legais e podem ter fatos reveladores ainda desconhecidos do público. Né? E quem disse que não foi própria delação que encaminhou essa operação? Né? Você diz... Está no mudo. Essa de hoje. Pode ser. A gente não sabe ainda que tem alguma coisa na delação lá do Cid que tem encaminhado a essa operação de hoje. Não há como saber ainda. O Bebiano, eu vou falar sobre isso no Fala Rovai, Fernando. Naquela entrevista ao Roda Viva, 11 dias antes de ele morrer, ele falou que o Carluxo teria acionado a ABIN para criar uma ABIN paralela e que ele teria sido contra e que o Souza Cruz, Santos Cruz, né, também teria. E o general Heleno teria ficado numa posição assim: não, precisa ver, tudo bem, vamos olhar, meio que não disse não.
É o que o Gilmar Mendes chamou em outra ocasião, falando da Lava Jato, de que agiam como uma Stasi, uma Gestapo. Portanto, não é à toa a ligação do Sérgio Moro com essa gente, que o Sérgio Moro, inclusive, levou para o COAF um sujeito que tentava investigar os ministros, ilegalmente. Eu acho, olha, Rovai e Dri a todos, eu acho que está na hora, inclusive, de ser melhor regulado essa questão das interceptações das comunicações no país. Digo por quê. Essas malas de interceptação telefônica, que já vou lembrar o nome, do Guardião, o nome do programa, Guardião, elas foram multiplicadas no país. O Ministério Público do Rio de Janeiro comprou, o Ministério Público de tal lugar comprou, polícia comprou, não sei o que comprou. Então, você não tem controle sobre quem intercepta quem e dos abusos, porque qualquer um numa máquina dessa pode colocar um telefone e ele começa a ser interceptado. Não é à toa que todas as vezes que nós conseguimos, como advogado, uma ordem judicial para ter acesso ao Guardião, eles preferem que haja anulação da gravação do que deixarem acessar. Olha que problema. Então, era preciso criar um órgão central no país, aonde todas as interceptações telefônicas têm que ser feitas através desse órgão central ou registradas por esse órgão central para você evitar esses abusos. E aí o seguinte, também, mesmo um serviço de inteligência, como a BIM, precisa ter compliance, precisa ter verificável depois de X anos. Ora, o que acontece é o seguinte, você interceptou um telefone por uma questão de Estado, você não pode apagar esse telefonema e nem pode ocultar que você interceptou. Porque existem interesses de Estado que são admitidos, mas a lei de acesso à informação garante o seguinte, depois de X tempo, isso tem que ser acessível. Da mesma maneira que a gente tem interesse de saber o que o SNI fez na ditadura militar, chegará um momento em que essas... Olha o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. É acessível hoje o que o presidente dos Estados Unidos falou no Salão Oval, quase levou o presidente dos Estados Unidos... Qual foi o presidente dos Estados Unidos que quase sofreu impeachment? Sofreu impeachment. Nixon. O Nixon. Pô, gravações feitas no Salão Oval, de Estado. Certo? Então é o seguinte, por quê? Porque a partir do momento que foi feita a interceptação, a gravação ambiental, aquilo não é mais um arquivo privado, aquilo é um arquivo de Estado e que precisa ser preservado. Portanto, nós precisamos preservar essas informações independentemente de qual órgão se faça.